galerinha, tudo bem com vocês? Tioquezeira na área de novo, pequeno gafanhoto. E hoje o Tioquezinho vai falar sobre a minha opinião e as minhas experiências de migrar para um país onde você não fala o idioma local ou não fala idioma nenhum. Que seja quando o Tioquezinho saiu do Brasil, o Tioquezinho mal falava português e foi morar lá na Irlandinha. Então hoje o Tioquezinho vai contar um pouco da experiência que eu passei e talvez você possa refletir com a minha experiência se vale a pena ou não emigrar para um outro país sem falar o idioma local. O Tioquezinho tá aqui, tá tomando mate aqui. O matezinho que ele mandou para mim foi o Cid, depois de ter me feito passar umas 3 raivas. Ele mandou lá pro Tioquinho. O Tioquinho tá aqui só mateando aqui, queimando os beijos nessa água pelando aqui. Beleza, pequeno gafanhoto? Se você não me conhece, sou o Guilherme Dares do canal Tioquinho pelo Mundo. Faço vários vídeos sobre a Europa, sobre imigração, sobre como é morar na Europa, na Irlanda, viagem, dicas e etc e tal. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal do Tioquinho aí para dar esse apoio também. O Tioquinho tá tendo que adaptar aqui a sala, pessoal, porque vocês podem perceber que a sala é toda amarela, então a luz fica horrível. Então quando tem sol eu subo lá em cima da laje do prédio, vou gravar lá porque tem bastante luz e legal. Mas hoje, infelizmente, está chovendo em terras toscanas e o Tioquezinho não pode ir pra rua. Então eu vou ter que me adaptar um pouco aqui com essa luz um pouco ruim assim. Mas pequeno gafanhoto, não esquece também, seguro viagem, compra aqui com o Tioquezinho também, que vai ajudar muito esse canalzinho a crescer. E se você quiser ser membro do canal, você pode clicar ali, se torna membro do canal. Qual que é a vantagem, Tioquinho? Toda vez que você mandar uma mensagem, uma pergunta no YouTube com uma questão, chega uma comunicação imediatamente para mim e eu te respondo assim que possível, o mais rápido possível. Então, todas as suas mensagens vão ser respondidas e você também vai ajudar o Tioquezinho aqui a fazer esse canal crescer, beleza? Pequeno gafanhoto, então vamos começar. Vou contar para vocês um pouco a minha experiência, qual foi as dificuldades que eu tive por não falar inglês e imigrar para terras irlandesas. Aí você reflete um pouco sobre se vale a pena ou não. Certo? Tioquezinho nasceu em Curitiba, certo? Paranaense. Coxa branca, né? Coxa branca é o que se chama a galera que nasce no Paraná. Mas o Tioquezinho é Atlético Paranaense, não é coxa branca não. E depois, aos 18 anos, eu me mudei a Florianópolis, porque minha mãe é nativa de Florianópolis. Meu pai é de Curitiba, minha mãe é de Florianópolis. E eu fui pra Floripa, então vivi dos 18 até os 30 anos em Florianópolis. Então por isso que eu tenho esse sotaque meio estranho, que ninguém sabe de onde eu sou, porque é uma mistura de sotaques. E pequeno gafanhoto, aos 30 anos de idade, eu larguei tudo no Brasil. Eu tive restaurante no Brasil, eu tive empreiteiro de mão de obra, eu era empreiteiro, tinha funcionários, eu construía casas, e fazia reformas, etc. Eu tive restaurante, fui cozinheiro, etc. Só para você entender um pouquinho as experiências que eu tinha antes de morar no exterior. Trabalhei com metalúrgica, instalando torres, fiz curso de eletricista, eu tinha muita coisa. Então, a área de construção civil, pintura em geral, construção em geral, eu fazia tudo, mandava muito bem com isso, porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade com isso. Então, é de família, ramo de família. E também a área da cozinha, quando eu entrei na parte de restauração, eu me especializei bastante em comida e acabei virando cozinheiro. Bem, aos 30 anos de idade, pequeno gafanhoto, cansado, sonhador, querendo viajar, explorar o mundo, eu decidi ir morar na Irlanda, certo? E comecei a fazer um planejamento para ir morar lá. 2 anos mais ou menos antes de ir para lá, eu comecei a planejar, pesquisar, escutar muita música em inglês. E acabei não estudando, fiquei com preguiça. Na verdade, eu fui para Microlins não é Microlins da... Qual que é da Microlins? É que dá outro curso. Qual que é aquela empresa, escola que dá curso de inglês lá? Wizard. Eu acho que é Wizard. Eu fui lá e estudei 3 meses lá, mas o método deles era ruim, eu não estava sentindo nada, não estava melhorando nada, eu acabei desistindo. E no meio do caminho eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar para aprender lá. Decisão errada, minha, não que seja sua, você pode decidir assim, mas não estou dizendo que seja errada, mas a minha eu considerei que ela foi errada, e eu fiquei mais um ano no Brasil, trabalhando, juntando dinheiro, pesquisando o que fazer, o que não fazer, e não estudei muito inglês. Resumindo, fui preguiçoso, fiz outras coisas, estudei outras coisas, mas não estudei inglês, resolvi que eu iria aprender inglês direto lá na Irlanda, que seria muito mais fácil, na minha opinião, naquele momento. E agora eu vou dizer para você qual foi os perrengues que eu passei, qual foi as oportunidades que eu perdi, muitas oportunidades top que eu perdi realmente. E se hoje eu parasse para pensar, eu nunca mais faria isso. Eu me programaria, eu estudaria primeiro para ir. Com as experiências que eu tinha de mão de obra e de trabalho, eu perdi muita oportunidade boa. Mas resumindo, vamos lá para a Irlandinha. Tioquezinho, 30 anos de idade, vendeu tudo que tinha no Brasil, deu aquela crise no Brasil de 2008, 2010, o negócio estava feio, então eu acabei vendendo tudo que eu tinha, peguei os restaurantes, vendi tudo por
pra um móveis usado, vende tudo baratinho, baratinho. Falei, pega esse negócio aqui que eu quero ir embora. E resolvi, fui morar na Irlanda. Chegando lá, peguei um café, o tio Guizinho mal sabia pedir uma água. Eu tinha estudado um pouquinho, mas só que eu fui no primeiro dia que eu fui num lugar, pedi uma água pra mulher, a mulher não conseguia me entender. Mas como assim a mulher não consegue me entender? Eu sei pedir uma água, qual é que sei, né? Só que o sotaque irlandês é totalmente diferente, ela não conseguia entender que eu queria uma água. Tanto que eu apontei pra ela o que que era e ela, você quer isso daqui? Eu falei, é isso aí. Daí ela, tá bom, resumindo. Aí começou a minha vida difícil lá, pequeno gafanhoto, por não falar inglês, certo? Aí comecei a trabalhar, o que que eu fiz? Fui procurar restaurantes brasileiros para trabalhar como chefe de cozinha, como cozinheiro, auxiliar de cozinha, qualquer coisa. E comecei assim. Primeira vez, a primeira oportunidade que eu perdi. Eu fui trabalhar num clube que se chama David Lloyd, se eu não me engano, na Irlanda. 6 meses depois que eu estava naquele clube, o encarregado, que era brasileiro, pediu as contas e mudou de emprego. E ficou a vaga de encarregado no clube, que era na cozinha. E eles gostariam que eu fosse o encarregado. Mas o tio Guizinho aqui não falava inglês. Inglês era uma porcaria, até porque dentro da própria cozinha tinha 10 chefes trabalhando. 5 eram brasileiros e outros 5 eram estrangeiros, então a gente falava muito português ali dentro. Resumindo, a minha primeira oportunidade perdida foi essa. Porque o pessoal dos encarregados queriam que eu fosse encarregado ali, né, da cozinha, porque eu tinha muita experiência, porque eu já tinha restaurante, eles viam eu trabalhando e viu que eu me dava muito bem com aquilo. Só que eu me dava bem quando eu estava com um grupo de brasileiros, então eu me comunicava com o grupo de brasileiros. Então, quando estava o time de brasileiros, eu comandava e era tudo bem, porque eu estava falando português. Só que eu não podia ser gerente da cozinha, supostamente, só falando português, porque tinha mais 5 funcionários que não eram por brasileiros. Então, nesse quesito, eu acabei perdendo a vaga. Até o encarregado geral veio falar comigo, falou, bom, se você conseguir melhorar seu inglês, daqui a um tempo a gente gostaria de dar essa vaga para você mesmo, porque você parece ser bem qualificado para isso. Mas no momento você não pode, eu gostaria muito, mas não tenho como deixar você como encarregado. Eu nem tinha pedido, ele que comentou aquilo, né? Eu já sabia que o meu inglês não era capacitado para aquilo, porque você tinha que fazer ordem, tinha que pedir, tinha que ligar para fornecedor, tinha que passar a ordem para funcionário, então eu não tinha condições nenhuma. Então foi a primeira vez que eu perdi a primeira oportunidade maravilhosa dentro da Irlanda. Eu tinha uns 6 meses de Irlanda e mesmo assim meu inglês era péssimo, certo, pequeno gafanhoto? A segunda oportunidade, quando eu saí daquele serviço, eu resolvi trabalhar com construção civil, que é uma das paixões que eu sempre tive, que eu trabalhei desde jovem na construção civil. Eu fui contratado por uma empresa. A secretária da empresa ela era brasileira, então era muito fácil eu me comunicar com ela. Então ela me chamou, fez a entrevista. No dia da reunião, que estava o dono da construtora e ela junto. Então ela traduzia tudo que ele falava e assim fizemos a entrevista e eu fui aprovado para trabalhar lá. E com o passar do tempo, um mês mais ou menos trabalhando ali, o proprietário da empreiteira precisava de um encarregado de obras. Ele não tinha os funcionários que ele tinha ali junto comigo, ninguém entendia muito, muita gente não tinha experiência. Ele só precisava de um cara para olhar o projeto e ficar lá vendo se está certo ou está errado das empresas que ele contratava. E ele queria muito que eu fosse esse encarregado. Só que o tio Guizinho, que novamente não falava inglês, o inglês era uma porcaria, e ele até fez uma segunda reunião, depois pediu para a secretária fazer uma segunda reunião, e ele não conseguia entender, ele desanimava, ele falava, cara, mas ele falava para a secretária, mas ele é muito bom, ele sabe fazer tudo, ele entende de tudo disso, mas ele não fala inglês, mas como assim que ele não fala inglês? E, resumindo, ele queria porque queria que eu fosse encarregado da empresa dele, e eu não podia ser porque o meu inglês era péssimo. Tanto que ele até falou, cara, vai fazer um curso, contrata um professor particular, tenta acelerar o seu aprendizado, porque eu preciso muito de você. Eu quero você na minha empresa e como encarregado, porque eu não tenho ninguém qualificado, ninguém com tanta experiência que nem você tem. Porque lá na Irlanda, para até o pessoal resumir, o pessoal de construção civil, eles são específicos. O cara, um é pintor, faz isso, cada um faz uma coisinha. E eu sabia fazer tudo, porque no Brasil é normal você pegar uma casa e construir ela desde o começo, e você sabe fazer tudo, né? Elétrica desde tudo, então você faz tudo, faz telhado, faz tudo. Geralmente o pedreiro no Brasil, né? Ele faz tudo, ele já sabe fazer tudo. Lá na Irlanda é cada um pro seu setor. Então ele precisava de alguém que soubesse fazer tudo para cuidar de todo mundo. E o tio Guizinho, infelizmente, não tinha capacidade de cuidar, porque eu não falava inglês muito bem, era péssimo o inglês também. E, resumindo, eu perdi mais uma oportunidade. E
aí depois que eu saí desse serviço, eu fui trabalhar numa cozinha novamente. Voltei pra cozinha, começou a ficar frio, inverno. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou cascar daqui. Começou a fazer frio no inverno, trabalhar na obra. Eu falei, que caramba, eu vou pra restaurante. Eu fui, encontrei uma cafeteria que se chama Lilis Café. E o pessoal estava reformando a cafeteria. Eu passei na frente, eu vi que eles estavam reformando. Eu entrei para conversar, os proprietários eram chineses. Aí fiz uma reunião com eles, eles gostaram do meu perfil, perguntaram o que eu fazia no Brasil. Eu respondi com inglês meio ruim, que eu tive restaurante, que eu tinha experiência. Aí eles falaram, tudo bem, você pode trabalhar uma semana com a gente aqui, a gente vai fazer a inauguração e vamos fazer isso, fazer aquilo. Beleza, resumindo, Pequeno Gafanhoto, eles gostaram muito do meu trabalho, viram que eu trabalhava muito bem, que eu tinha bastante experiência, e ele não tinha um gerente para a cafeteria. E ele queria que eu fosse o gerente. E ele insistiu, na verdade. Ele queria mesmo que eu não falasse inglês muito bem. Ele, não, mas você vai conseguir, não sei o que. Eu falei, não, eu não consigo, porque eu vou ter que fazer ordem, vou ter que atender cliente, eu vou ter que dar ordem para funcionário, eu vou ter que fazer muita coisa e eu não tenho capacidade, meu inglês não vai de jeito nenhum, não é para tudo isso. E resumindo, Pequeno Gafanhoto, a terceira oportunidade boa dentro da Irlanda que eu perdi, fora que as outras são pequenas que eu nem vou contar agora. Por quê? Porque eu tinha muita experiência no que eu fazia, eu era talvez muito bom para aquilo, mas eu não falava o idioma local e não falava o inglês, né? Na verdade, que era o idioma local lá. Eu perdi bastante oportunidade. Refletindo isso, eu me arrependi de não ter estudado, de não ter me esforçado muito mais antes de sair do Brasil. Porque o que aconteceu? Eu demorei para aprender e demorei para sair daquela faixa de pessoas que ganham pouco. Então eu já poderia desde o começo ter chegado na Irlanda e ganhado melhor, ter tido um cargo melhor. Só que eu não falava inglês, eu tinha experiência, mas eu não falava inglês. Isso acontece com muita gente que vem para o exterior, vem para a Itália, vai para a Irlanda, vai para qualquer outro país e não fala o idioma local. Muitas vezes nós brasileiros temos muita experiência, só que a gente não fala idioma local, ou não fala idioma nenhum, só fala português. Isso dificulta. E não só de perder a oportunidade, isso faz mal pra gente mesmo, porque eu me sentia um perdedor. Eu voltava para casa super triste. Que eu falei, putz, cara, oportunidade maravilhosa dessa, e eu me sentia triste. Então, Pequeno Gafanhoto, a dica do tio Gui é, pensa bem, reflete. Eu não tô falando que você tem que estudar, que você não deve fazer o que eu fiz, entendeu? Eu simplesmente não faria novamente. Se eu tivesse a oportunidade de recomeçar, fazer isso de novo, eu estudaria no Brasil antes, realmente, me esforçaria muito no Brasil antes de ir, eu não teria feito isso, porque eu não teria perco tanta oportunidade. Então, hoje, claro, hoje para mim não tem mais o que falar, porque se eu for imigrar para qualquer outro país, eu já falo inglês, falo espanhol, falo italiano, então eu vou sofrer muito, né? Qualquer país que eu emigrar, se eu falar em inglês, eu vou conseguir sobreviver um pouquinho mais fácil. Mas a dica é, Pequeno Gafanhoto, pense bem, você que vai morar num país de língua que não é a portuguesa, pensa bem, vai morar na Itália, na Espanha, na Irlanda, na Alemanha, qualquer coisa, pensa bem se vale mesmo a pena você ir na cara e na coragem sem falar nada. Porque muitas vezes você tem muita experiência, você é muito bom no que faz, só que você vai perder oportunidades. Isso te deixa chateado, sabe? Querendo ou não, você vai sobreviver, vai fazer outros tipos de serviços, vai ganhar pouco, mas se você se sente ruim. E outra coisa também, Pequeno Gafanhoto, que isso vai afetar muito no teu aprendizado do idioma local. Por quê, tio Gui? Porque aí como eu tava desesperado, que eu tinha que aprender inglês o mais rápido possível, a pressão psicológica era muito grande e eu não conseguia, parecia que eu não aprendia, e aquilo era uma bola de neve que parecia que nada resolvia, tudo que eu fazia, tudo que eu tentava estudar, e parecia que não aparecia resultados, porque eu tinha uma pressão psicológica muito grande, que eu tinha que aprender do dia para a noite o tal do inglês, e isso me afetou muito, se tornou um pouco mais difícil para aprender. Tanto que depois eu fiquei 1 ano e 8 meses na Irlanda, saí da Irlanda e vim morar na Itália, e o meu inglês deslanchou. Ué, mas tio Gui, ninguém fala inglês na Itália? Pois é, só que eu continuei estudando por conta, com calma, sem pressa, sem pressão que eu tinha que aprender o inglês. Então, eu aprendi com calma, tranquilidade, com outras técnicas que depois eu vou fazer um vídeo mais na frente, mostrando para vocês quais as técnicas que eu uso para aprender outros idiomas, que eu me sinto bem e eu aprendo naturalmente, entendeu? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E o que aconteceu? Lá na Irlanda eu tinha uma pressão muito grande. Eu acabava não conseguindo, eu ficava travado, entendeu? Aí eu morava num apartamento que tinha brasileiros, metade brasileiros e metade mexicanos. Então a gente acabou eu aprendendo o espanhol e não falando inglês, porque eles também não falavam muito bem inglês, então acabava isso. E a dificuldade também dos trabalhos.
Todos os trabalhos que eu trabalhei na Irlanda sempre tinha brasileiros, então para mim era muito mais cômodo tentar se comunicar com os brasileiros só em português do que ficar tentando se comunicar em inglês. Outra coisa também, parte da cozinha. Eu ia lá trabalhar numa cozinha, beleza. 2 meses depois eu sabia tudo de cor, eu era fluente dentro da cozinha. Tudo que se precisava falar sobre cozinha, sobre equipamento, eu sabia tudo. Mas se fugia do assunto, falar em outra coisa, eu já não sabia. Entendeu? Então, é uma coisa que era complicada, porque eu cheguei ao momento que eu achei que eu estava bom o meu inglês. Quando eu mudei de emprego, passei por um outro setor, que foi para a construção civil, eu vi que eu não falava nada de inglês, eu sabia falar tudo que era dentro de uma cozinha. Saiu, foi para a obra, eu não sabia falar nada, eu parecia que não sabia nada de inglês. Então, uma dica também para você que vai morar no exterior, tente nunca ficar mais do que 3 meses no mesmo emprego. Mude de emprego, faça as coisas diferentes, porque isso vai te ajudar bastante, você vai ganhar vocabulário. E eu acabei ficando 6 meses no emprego na cozinha. Quando eu passei para a construção civil, eu não sabia falar nada, eu não sabia nada praticamente. Eu parecia que tinha começado do zero. E aí que eu percebi que eu cometi um erro de ficar muito tempo num setor só. Depois disso eu comecei a mudar de setor em 3 meses assim que possível. Claro que na Irlanda tinha bastante emprego, né? Então também é uma dica que eu posso deixar aqui para vocês. Beleza, Pequeno Café? Então o Tiquezinho vai ficando por aqui. Vai continuar tomando um mate aqui do Sidney, que me dá uma raiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Lembrando bem, Pequeno Gafanhoto, isso aqui não é dicas, é só eu tô contando a minha experiência e como foi a minha vida. Talvez isso possa te ajudar, você possa refletir. Bom, realmente acho que vale a pena estudar um pouquinho antes de migrar. Beleza, Pequeno Café? O Tiquezinho vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.